Senhoras deputados, peço o favor de assumirem as vossas posições. Os senhores convidados, quem está a assistir também. Vamos criar condições para prosseguir com os nossos trabalhos e realizar esta audição, que está subjacente ao mesmo tema e ao requerimento que colocou este assunto em apreciação. Temos connosco o Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes de Portugal e está representado por Pedro Alexandre Furé de Sousa Magalhães. Espera aí, tem aqui uma correção, peço desculpa. Não? Está bem. Catarina Micaela Pinto Zelga da Silva, Jonas Sandro Formigal da Silva Ferreira e mais uma pessoa, Paulo Jorge Franco. Que não está na mesa. Não, mas estão bem. Sejam bem-vindos à Comissão de Economia, Infraestruturas, Habitação, muitos temas. Estão perfeitamente integrados no tema. Portanto, nós iríamos começar os nossos trabalhos. Os partidos vão colocar questões, se respondem, depois há uma ronda final. Enfim, eu vou gerindo e vou explicando. Nada dramático. E começa o grupo parlamentar do Chega, que é o requerente, e é o Sr. Deputado Filipe Melo. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento também os representantes do STAMP, nas pessoas do Sr. Pedro Forré Magalhães, Catarina Silva, Jonas Ferreira e o Sr. Paulo Jorge, que não estava na lista de trabalho, mas também é muito bem-vindo. Ora bem, Sr. Presidente, naturalmente, e compreendo os argumentos que o Sr. Presidente me transmitiu, nós gostaríamos de apresentar um vídeo aqui na Comissão, para que toda a gente pudesse ver. Ainda assim, com o seu consentimento, eu posso mostrar aqui brevemente. É um vídeo desta madrugada de trabalhadores a dormirem no aeroporto, esta madrugada. Isto vem impactar no que diz ontem a Sra. Rita Reis, que na audição de ontem desmentiu que haja trabalhadores a dormir nos aeroportos, a fazerem a sua vida dentro dos aeroportos. Portanto, eu acho que isto já justifica o que nós afirmamos e temos vindo a reiterar. Posto isto, eu gostava de colocar de uma forma direta, até porque o tempo, infelizmente, não permite mais, algumas questões aos senhores representantes do STAMP. E a primeira é se ouviram as declarações, neste caso as audições do dia de ontem, e o que é que tem a dizer sobre as declarações do Sr. Engenheiro Thierry Ligonier, o CEO da ANA. Depois, segunda questão, se os senhores têm conhecimento ou se nos podem confirmar algumas informações que nos foram adiantadas. Que existe um trabalhador de handling, de nacionalidade brasileira, que é procurado por vários crimes em 5 estados do Brasil e que está a trabalhar atualmente nas instalações aeroportuárias portuguesas. Outra questão. Os senhores podem nos confirmar que há trabalhadores de handling a exercer funções atualmente que não falam sequer uma única palavra em português. Depois também pergunto-vos se nos podem elucidar como é que funcionam as aberturas de portas Schengen e não Schengen. Isto parece-nos muito importante, até pelo que nos foi dito ontem nas 2 audições. Depois também gostávamos de saber como é que a alta rotatividade na contratação dos trabalhadores para o setor do handling se pode afetar ou não, na nossa opinião, sim, a consistência e a eficácia nas práticas de segurança. Isso é uma das nossas principais preocupações neste requerimento, é a segurança. Sim ou não esta rotatividade. Outra questão que tem a ver com a Vinci. Que responsabilidades, na vossa opinião, tem a Vinci por forma a garantir que as condições de trabalho dos operadores de handling sejam seguras, mas também sejam dignas? Outra questão que tem a ver com
também, neste caso, a Vansi e a ANA, o aumento de 14% nas taxas aeroportuárias, de que forma podem impactar financeiramente nas empresas de handling e se esse impacto pode ou não conduzir a melhores condições de trabalho e também salariais. Outra questão que nos parece muito importante, de que forma os baixos salários no início da carreira dos trabalhadores de handling podem impactar com a segurança aeroportuária. Mais uma vez, a segurança aeroportuária. E que responsabilidade tem a Vansi, novamente, em garantir a dignidade destes operadores de handling. Uma questão que tem sido muito debatida, que o Partido Socialista negou categoricamente, que foi negado ontem pela doutora Rita Reis categoricamente, que o Partido Social Democrata continua a desmentir. Eu pergunto aos senhores responsáveis do STAMP se nos podem confirmar o que nós dissemos aqui nesta comissão várias vezes, que há trabalhadores da Menzies a receber abaixo do salário mínimo nacional. Nós temos recibos de vencimento que provam salários base de 600 euros. 600 euros. E isto é um atentado ao Estado de Direito, é um atentado à dignidade humana e querem enganar, e desculpem o termo, enganar os portugueses ao darem estes salários. Porquê? Porque, que eu saiba, e penso não estar enganado, horas extra não contam para o salário base. Diuturnidades não contam para o salário base. Subsídio de refeição não conta para o salário base. Subsídio de transporte não conta para o salário base. E o que nós vemos é que tudo somado depois vai dar 890 euros. E assim já estão em cumprimento, supostamente, com a lei, porque estão a pagar acima do salário mínimo 10 euros. Portanto, essa é a questão que eu vos pergunto. Podem confirmar taxativamente, categoricamente, com provas, que isto acontece aos trabalhadores de handling em Portugal? Muito obrigado. Sr. Deputado, aqui uma conciliação difícil que eu assisti, porque entre o tempo que o Sr. Deputado tem disponível e a quantidade de perguntas e a tentar tomar nota de todas as perguntas, claro que consegue. E depois já temos uma segunda ronda, se for caso disso. Portanto, quem responde faz favor. Bom dia a todos, senhores deputados, senhor Presidente. Desde já, obrigada pela oportunidade que nos deram de estar aqui a esclarecer e a trazer de novo este assunto a esta Casa. E eu digo de novo porque vou começar pela última pergunta do senhor deputado Filipe Melo, porque há cerca de um ano atrás, num requerimento apresentado pelo Partido Socialista na Comissão de Trabalho e Segurança Social, este tema foi debatido. E já na altura, fui eu que estive cá, o meu colega que está ali atrás, e nós trouxemos as tabelas salariais. Entretanto, passaram-se cerca de meio ano, um ano mais ou menos, e novas tabelas foram apresentadas. Não no espírito da negociação do AE, que nós tivemos a negociar durante quase um ano, foram-nos apresentadas 2 dias antes da assinatura do AE, com salários. As tabelas são públicas, o AE é público, esse era o Boletim de Trabalho de Emprego e Vê-lo, são lá as tabelas com salários base de 750 euros, 717 euros, de 600 e qualquer coisa euros, dependendo das... Estão nas tabelas salariais, são públicas. Está publicada no Boletim de Trabalho de Emprego, no Acordo de Empresa. Pronto. Senhores deputados, Aquilo... desculpe interromper, mas eu sugeria que continuasse sempre as explicações, porque se entrarmos em diálogo não vai resultar. Aquilo que a empresa faz e alega que diz que está a cumprir a legalidade, o que é que eles fazem? Pegam neste salário base, isto para full time, sendo que muitos trabalhadores da empresa trabalham em part-time, logo recebem na sua proporcionalidade. Portanto, o que é que a empresa faz? Pega no subsídio de turnos, em todas as componentes fixas vezes 14, que é o subsídio de turnos, as anuidades e o subsídio de condições especiais de trabalho para alguns trabalhadores que trabalhem mais. Damos um exemplo mais prático na zona da placa, que são sujeitos a intempéries e por aí fora. E soma isto tudo e supostamente isto dá acima dos 820 euros que é agora praticado. A partir de janeiro, não sei como é que eles vão fazer, não sei se vão aumentar subsídios de turno, se vão aumentar, não sei como é que eles vão fazer para subir isto.
Pronto, sim, confirmamos, é verdade, infelizmente é um tema já antigo, já debatido, já aqui trazido e nada foi feito até agora. Pronto. Em relação então, agora começando pela primeira pergunta das declarações de ontem do Sr. Presidente da Comissão Executiva da ANA, é assim, a mim chocou-me, a nós chocou-nos o facto do Sr. Presidente achar que os trabalhadores do handling devem ter os seus salários, portanto, baseados pelo baixo, porque são funcionários ou trabalhadores sem habilitações ou sem formações ou mal formados, eu não sei muito bem o que é que ele quis dizer com aquilo, sendo que pouco especializados, exato. Sendo que nós temos um sem número de formações para fazer para poder estar a exercer o nosso trabalho. Eu acho que nós todos aqui viajamos de avião e é bom que todos nós tenhamos a noção, quando estamos fechados dentro do avião, a segurança desse avião é assegurada por nós. Portanto, se nós somos pouco especializados, então se calhar o Sr. Thierry não deve viajar, deve ter medo se calhar que lhe aconteça alguma coisa a meio e... Bom. Não, nós não somos pouco especializados, nós não somos, como ele diz, os trabalhadores que andam à volta dos aviões, faz-me lembrar aquela música das crianças, das abelhinhas que andam à volta das lâmpadas a queimar as asas. Não, nós somos as abelhinhas que trabalhamos para pôr os aviões em segurança. Espero que isto fique bem claro para toda a gente. Em questão ao trabalhador brasileiro, sim, isto foi detectado numa formação, o trabalhador não está no momento a exercer funções na empresa, foi detectado numa formação, o trabalhador estava já admitido, já estava em formação, era um trabalhador brasileiro, sim, que os colegas depois, que os colegas, eu agradecia que não me interrompessem, e eu depois também não interrompo, está bem? Obrigada. Que estava numa formação e foi denunciado pelos colegas que se chegaram junto do formador e lhe disseram, este colega, como pode ver aqui, ou este trabalhador, é procurado em 5 estados brasileiros por homicídio. Pronto. Que eu saiba, ou que nós saibamos, o trabalhador não foi admitido, espero eu, na empresa. Trabalhadores de handling a exercer funções que não falam português. É verdade, não são muitos, mas existem. Nós tivemos ainda no outro dia, e é engraçado que o Sr. Thierry não tenha mencionado isso, porque são os trabalhadores do SOA, das operações aeroportuárias, que dão a formação da carta de condução aos trabalhadores de handling que trabalham na placa. E um colega no outro dia estava-nos a dizer que foi a Lisboa, veio aqui a Lisboa dar uma formação e não conseguiu dar a formação da carta porque ele dizia-lhe virar à esquerda, ele não percebe, virar à direita, não percebe, turn right, ele não percebe, turn left, ele não percebia. Pronto, dizia-lhe, olha, disseram que era para dar, eu dei na mesma. Pronto, foi assim. Abertura as portas Schengen e não Schengen. Sim, são também os trabalhadores do handling que estão responsáveis por abrir as portas para o lado de Schengen e não Schengen. O Sr. Thierry ontem também dizia que isso não importava, o que importava era a segurança. E eu pergunto-lhe, se eu abrir um voo de um país terceiro, as portas para o lado de Schengen, como é que ele vai controlar a segurança? Não sei, eu não sou autoridade, mas a mim obrigam-me a abrir fronteiras. Se eu me enganar e abrir para o outro lado, como é que o Sr. Thierry confirma a segurança do passageiro que vem do Brasil e se foi para o lado de Schengen? Já foi, já está no país, já entrou. Alta rotatividade na contratação do handling, na eficácia e prática da segurança, obviamente, não é? Nós somos trabalhadores que, para termos tudo isto que eu acabei de enumerar e muitas mais outras coisas, responsáveis por entregas de menores, entre outras coisas, os TTAs de placa e OAS na placa, responsáveis pelos carregamentos e a segurança dos aviões, assim, estar sempre a contratar gente, e muita gente, porque se disséssemos, vamos contratar aqui 20 ou 30 pessoas para assegurar o verão, e fosse uma coisa temporária, não, nós temos trabalhadores, todos os meses entram trabalhadores novos e turmas novas. Quer dizer, nós que estamos ali há 18, 20, 30 anos, às vezes temos dúvidas em algumas coisas, como é que eles conseguem habituar em tão pouco tempo a fazer as coisas? Depois acontecem asneiras, acontecem carregamentos mal feitos, etc. Responsabilidade tem a Vinci em garantir as condições... É assim, a Vinci tem alguma responsabilidade nisto, obviamente, enquanto gestora aeroportuária. No entanto, é bom que se saiba que, não sei se há um bocadinho esta ideia errada de que a Vinci é responsável pelas instalações, sim, mas é o operador de handling que tem que manter essas instalações próprias para os trabalhadores. E depois temos o estacionamento. Agora também tivemos essa novidade, termos que pagar estacionamento para ajudar aqui à história dos salários, que já é muito boa. Portanto, ainda tem que se pagar, toda a gente tem que pagar estacionamento. As taxas de 14%, obviamente, não é? Porque assim, o handler tem que pagar as taxas, ou paga as taxas à 20 ou aumenta ordenados, não sei, se calhar também devia estar preparado para tudo, não sei, digo eu, veio daí o maior operador de handling do mundo, portanto deveria se calhar estar preparado para isso tudo. Acho que respondi a tudo, baixos salários, já abordámos isso, acho que respondi a tudo. Penso que sim, agradeço as questões e devo-lhe dizer que eu não a interrompi, porque
Eu estava muito interessado em ouvir as suas respostas e percebi que toda a Comissão estava interessada em ouvir as suas respostas, mas eu peço-lhe que não se volte a referir aos deputados nos termos em que se referiu, porque caso contrário também me está a tirar trabalho e terá que assumir aqui as funções, não é? Essa função cabe-me a mim. Agora é o grupo parlamentar do Partido Socialista. Senhor deputado... Hugo Oliveira. Hugo Oliveira, exatamente. Agradeço. Obrigado, e aproveito para cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar todas as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar os representantes do STAMP e neles cumprimentar, evidentemente, todos os trabalhadores por vocês representados. Evidentemente que aquilo que preocupou o Partido Socialista, muito mais do que o requerimento do Chega, foi um comunicado que tivemos a oportunidade de o ler, nomeadamente quando falam dos salários abaixo do salário mínimo nacional, perguntar se isso é uma situação nova que tem a ver com esta empresa, com a Menzies, se isso já acontecia no passado com outras empresas, nomeadamente com a Ground Force, ou foi com esta mudança que isto sucede. Evidentemente que da forma que é relatado, quer dizer, isso não existe, evidentemente, salário mínimo, quer dizer, não precisamos estar aqui a explicar uns aos outros aquilo que, sendo, como foi aqui descrito, que é uma ilegalidade. Não há nada a somar a um salário base, não há sequer... Mas falava também na questão sem o direito ao parque de estacionamento, que é evidentemente também um enorme constrangimento para os trabalhadores. A questão dos cacifes, a questão das condições para serem efetuadas as refeições. Foram aqui mencionados a questão de alguns trabalhadores pernoitarem, dormirem no próprio aeroporto. Representantes também de trabalhadores, tivemos a oportunidade de ouvir na anterior audição, referiram que algumas dessas situações aconteciam porque os horários de início de trabalho, nomeadamente às 4 da manhã, quer dizer, estão completamente desfasados de qualquer transporte público. Isso parece-nos uma situação bastante estranha, quer dizer, não se adotarem nem os transportes públicos ao horário de trabalho, ou o inverso. Há alguma razão, por exemplo, para que o horário... Podem explicar e dizer que é uma coisa também que não faria muito sentido, dizer, bom, não há uma quantidade grande de trabalhadores que justificasse um transporte público, embora, evidentemente, os transportes públicos não tenham que ser justificados apenas por uma questão de rentabilidade da operação. Bom, mas se assim não fosse, quer dizer, do ponto de vista mesmo do ajuste do horário de trabalho, isso não seria possível? Não, por exemplo, faço o seguinte, eu não foi mencionado aqui, até que horas seria o último transporte público que existe. Bom, não sei se é às 12 horas, se é à meia-noite, mas o turno, em vez de começar às 4 da manhã, não poderia começar à meia-noite? Não pode? Bom, mas era só para explicarem, confesso que não sei, que nos pudessem explicar isso. Bom, não existindo e as queixas do estacionamento, que alternativas existem? Ou se é que existem qualquer alternativa? Não existindo neste momento a questão do transporte público, ou aquela situação, quais seriam, na vossa opinião, a melhor alternativa? Gostaria também sobre as instalações para refeições e outras necessidades, se isso existe ou não e que mais queixas têm para apresentar. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Deputado. Para responder, a Dona Catarina Micaela, faz favor. É assim? Não, mas diga como é que é. Catarina Silva, muito bem. Faz favor. Pronto, então em relação aos salários mínimos, estava a perguntar se isto é uma novidade. Como é que eu vou explicar isto? Pronto, até 2019, os salários as tabelas salariais da SPDH estavam em conformidade com o salário mínimo nacional. Entretanto, estávamos em negociações para o AE, para atualizar as tabelas a partir de 2020, entrou o Covid. A partir daí, suspenderam-se obviamente as negociações, a aviação parou,
entrou, entretanto, foi pedida a insolvência da empresa, tudo aquilo que nós já sabemos da história da SPDH. Não vale a pena estar aqui a perder tempo com isso. Quando entraram, portanto, os gestores de insolvência em funções, foi das primeiras coisas que nós alertamos, foi atenção que o salário mínimo continua a subir e as tabelas estão desfasadas. Porque a insolvência não pode, porque a insolvência é isto, porque a insolvência é aquilo. Quando começamos a negociar com a presença já da Menzies, porque a Menzies, enquanto não assumiu mesmo o capital, não participou ativamente, só passivamente nas negociações, o espírito da negociação sempre foi que das duas uma, ou se eliminassem os subgraus que estavam abaixo do salário mínimo nacional, ou então que não houvesse graus nem subgraus abaixo do salário mínimo nacional. Esse foi sempre o espírito da negociação. Acontece que 2 dias antes, isto em junho deste ano, 2 dias antes de assinarmos o acordo de empresa, foram-nos apresentadas tabelas que já haviam sido assinadas em dezembro, mas que nos tinham dito que não eram aquelas, e nós, entretanto, assinamos as tabelas em junho, sob protesto, assinamos o acordo de limpeza todo, porque dele também haviam vantagens que tinham que ser assinadas para os trabalhadores entrar, e assinamos as tabelas sob protesto exatamente por isso, porque não foi esse o espírito da negociação. O espírito da negociação era que não houvesse graus abaixo do salário mínimo nacional. E estamos a falar que um trabalhador, um técnico de tráfego de assistência à escala, precisa de cerca de 42 meses, até ao final deste ano, para chegar aos 820 euros. E se formos para janeiro já são mais 24. Se o salário for para 875 ou 880, conforme está mais ou menos previsto. Pronto. Portanto, é uma situação nova e não é. Portanto, elas estavam em consonância e depois deixaram de estar por causa do Covid e não sei o quê. Depois, com a nova empresa, eles não quiseram atualizar. Aliás, a desculpa foi, nós para atualizarmos salários mais altos não podemos mexer nos mais baixos. Isso a mim não me cabe na cabeça, ainda por cima foi a justificação dada por um sindicato ligado à CGTP, ainda menos me cabe na cabeça. Mas pronto. Parque de estacionamento de Cacifos. Os colegas de Lisboa, vamos por quem não pagava parque. Faro não pagava parque porque à volta do aeroporto de Faro havia vários estacionamentos livres de pagamento em que os trabalhadores, dada a quantidade de trabalhadores, dava perfeitamente para estacionarem ali os carros. Funchal e Porto Santo era pago pela empresa, o parque na totalidade. Porto era pago, ainda é, até janeiro é pago pela empresa. Lisboa, parte era paga pela empresa, outros trabalhadores deixaram de ter, porque a empresa como disse que não havia hipótese, que a ANA não dá, que a Avanci não dava avanças, que pronto, também é outra coisa que eu não consigo perceber, eu tenho pena que o Sr. Thierry não esteja cá, porque, quer dizer, a Avanci não dá avanças, mas se o trabalhador com participar no pagamento do parque já há avanças, portanto os lugares é conforme o pagamento. Os cacifos, sim, é um problema um bocadinho, pronto, é chato, porquê? Porque nós dividimos cacifos. E eu ponho as minhas coisas num cacifo dividido por com uma colega, eu não quero duvidar da minha colega, mas se desaparecer alguma coisa minha ou dela, vamos nos culpar uma à outra. Acho que os cacifos têm que ser individuais, acho eu. Os trabalhadores dormirem no aeroporto é uma realidade, efetivamente, segundo o conhecimento que nós temos aqui mais de Lisboa, sei que no Porto há ocasionais. Isto não tem a ver com os horários desfasados dos transportes públicos. Eu ontem ouvi isso e fizeram querer passar isso. Hoje não ouvi, pronto, não ouvi de manhã, pronto. Há um contributo, obviamente, mas se os salários fossem dignos, e junto com o subsídio de transporte que temos, eu acho que qualquer trabalhador conseguiria suportar o custo de trazer o seu carro para o aeroporto, para vir trabalhar. Eu trabalho a 30 km do aeroporto e entro às 3h30 da manhã e também saio às 1h30 da manhã, não tenho transportes públicos e não durmo no aeroporto. Tenho um salário digno, que estou lá a trabalhar há 18 anos. Quem entra agora não tem. A trabalhar a 6 horas e com contratos de 4h30, faça-lhe as contas, 717 de base para 7h30, portanto que é full time. Se estiver lá 4h30, veja lá quanto é que ele ganha por mês. E é tudo... Pronto, exatamente. Não, mas estava eu a dizer, não havendo transportes públicos que cubram estes horários, se o trabalhador tivesse um salário digno, não precisava dormir no aeroporto. Mas desfasados como, Sr. Deputado? Eu não estou a perceber. Não dá para entrarmos em pergunta-resposta? Porque assim, a aviação, vamos lá ver, a aviação, porquê é que nós temos estes horários? A aviação começa às 6 da manhã. Nós começamos com horários, aqui em Lisboa até tem o H24, que é 24 horas de turno. Nós no Porto não temos isso e nas outras escalas também não. Mas nós temos horários a iniciar às 3h30 da manhã, por exemplo. No Porto, o primeiro avião sai às 6, até porque a pista agora, por causa das obras, até às 6 não funciona. O check-in abre 2h30 antes.
Agora, se dá para pôr ou não os transportes públicos, não cabe ao sindicato tratar disso. Acho que isso cabe aos membros do Governo, da Assembleia da República, não sei. Isso tem que tratar com os transportes públicos, não é connosco. Nós gostávamos, era ótimo. 40 euros por mês, passe mensal e ótimo. Também gostava de ter transporte público sem isso, poupava muito dinheiro. Agora é 20, olha, está a ver? Não diminuiu, melhor ainda. Não consigo. Portanto, não, é o que me apraz dizer em relação a isto. Eu julgo que o salário está na base de todo o problema. As condições para comerem, assim, temos uma sala onde cabem cerca de 20 pessoas para 300 trabalhadores no Porto. Ou para, 300 não, 180, estou a falar da área de passageiros, digamos assim. Nem todos conseguem lá comer ao mesmo tempo, também não vão todos comer ao mesmo tempo, é certo, mas muitas vezes têm que estar à porta à espera. Portanto, não é fácil, não. Não é fácil, nós temos muitas responsabilidades nas nossas mãos. Muito bem. Ana Catarina Silva, terminou. Por agora é a vez do PSD. Quem é que coloca as questões? É o Sr. Deputado Marco Claudino. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Quero também cumprimentar os representantes do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes de Portugal, em particular a Representante Catarina Silva, porque tem estado aqui a intervir e já foi bastante clara também na sua exposição. Como também já aqui referiu, esteve há um ano na Comissão de Trabalho e Segurança Social e todas as matérias, em particular nesta audiência, têm sido matérias que convocam particularmente para essa Comissão. Mas ainda assim, estamos aqui na Comissão de Economia, o vosso trabalho é particularmente importante para a economia do país, para o turismo do país e, portanto, temos também todo o gosto em vos aqui receber e, naturalmente, também apresentar aqui algumas questões. Eu creio que há uma situação, em particular, que deve ser convocada, como vos disse, noutra comissão, mas tem que ver com a distinção que deve existir entre injustiça e ilegalidade. E aquilo que nos dizem aqui, para mim, tem uma dificuldade ainda de compreensão, porque referem que assinámos um acordo sobre protesto relativamente às tabelas salariais. E esse protesto foi por considerarem que era injusto ou por considerarem que era ilegal. E se consideraram que é ilegal, reportaram essa legalidade ou não a quem tem o dever, designadamente à ACT, de fiscalizar as condições de trabalho. E, relativamente a isso, também aos tribunais, que são quem, em última instância, pode determinar se os contratos cumprem ou não cumprem a lei. Isso não invalida que nós consideremos, e todos, creio, que o vosso trabalho é digno, importante e deve ser valorizado. Mas são situações que são dirimidas entre a empresa e os trabalhadores naquilo que tem a ver com a justiça salarial. Uma justiça salarial que o atual Governo melhorou seguramente ao aumentar acima daquilo que encontrava o valor do salário mínimo do Acordo de Concertação Social, do Acordo de Rendimentos, e, portanto, foi já com este Governo que o acordo que foi celebrado com as estruturas representativas dos trabalhadores e dos empregadores foi aprofundado com um aumento ainda mais significativo do salário mínimo, que todos reconhecemos que é pouco, mas já foi além daquilo que se encontrava, e, portanto, gostava que pudesse elaborar um pouco mais sobre aquilo que foi a vossa reação e quais é que são os meios que, ao dispor no Estado de Direito, que se encontram, quer ao nível de tribunais, quer ao nível, naturalmente, da fiscalização das condições de trabalho. Algumas questões mais que tinha que colocar ainda sobre esta matéria têm que ver, já agora, tentando perceber na estrutura que representam, nos vossos representados, se encontram apenas os trabalhadores do quadro ou se também se encontram trabalhadores temporários, e são estes que são mais afetados, foi o que eu percebi, pelas condições salariais mais baixas que referiu há pouco. E, portanto, gostávamos de saber um pouco qual é que é o vosso entendimento, ou qual é que é a realidade, melhor dizendo, mais do que o entendimento, relativamente a essa matéria. Outra questão tem a ver com os transportes. Há pouco foi dito esta questão do desfazamento de horários dos transportes, que era relevante, e já agora permita-me um comentário, mesmo quem tenha veículo próprio,
pode e até deve ir de transportes públicos sempre que seja possível. Isto há uma promoção muito importante que este Governo valoriza, designadamente agora com o passo verde para a ferrovia, para que as pessoas possam deslocar os transportes públicos por uma forma até de descarbonização da nossa vida e, portanto, por políticas ambientais e também de congestionamento que se evita com tudo isso. Mas sabemos que os vossos horários são particularmente difíceis, porque estão particularmente desfasados daquilo que é os horários dos cidadãos em comum. E, portanto, já de alguma forma intervieram junto das entidades empregadoras para que possam também ajudar a encontrar soluções, não te retirando aqui, naturalmente, o Governo dessa equação. Uma última questão que tem que ver com esta questão que foi já suscitada, das pessoas que dormem, mas passam lá a vida, como aqui foi há pouco dito, que as pessoas agora passam lá a vida, alimentam-se, dormem, ou se dormem num espaço de 2, 3 horas até terem transporte. É que gostávamos de perceber, primeiro, qual é que é a situação real e qual é que é a dimensão dessa situação. E, portanto, nós estamos preocupados com as vossas condições, naturalmente, como vos disse, é numa outra condição, numa outra comissão, mais especificamente, que estes assuntos devem ser abordados, mas temos esta consideração, naturalmente gostaríamos de compreender um pouco melhor o vosso entendimento e, sobretudo, a realidade subjacente a este requerimento que aqui foi trazido. Muito obrigado. O Sr. Deputado terminou. E vamos ter a oportunidade de ouvir a resposta às questões que colocou. Está pronta? Sim. Faz favor, então. Bom, em primeiro lugar, retribuo os cumprimentos. Eu acho que este tema também impacta na economia e mais a mais também é das infraestruturas. Portanto, acho que está bem enquadrado nesta comissão. Ora bem, se o salário é injusto e ilegal, é ambos. É injusto e é ilegal. E sim, já foi reportado à ACT. E não, a ACT não fez absolutamente nada. E está uma ação pronta para entrar em tribunal, sim, com vários trabalhadores. Mas sabe como é que isto se resolvia, Sr. Deputado? Resolvia-se, ou Srs. Deputados, porque isto é para todos. É que o problema está da maneira como a lei está feita. É que a lei, toda a gente fala em negociações de salário mínimo nacional. Mas depois vamos ao Código de Trabalho e não há salário mínimo nacional em lado nenhum. Há uma RMMG, que é o que a empresa diz que está a cumprir. Eu acho que fiquei sem pio também, mas acho que me deu bem. Pronto. É que a empresa alega que ao somar os subsídios que por acaso e por curiosidade são tratados e acordados em sede de acordo de empresa, está a cumprir a RMMG. Porque fala-se tudo em negociações de salário mínimo nacional, mas não há salário mínimo nacional nenhum na lei de trabalho. De qualquer das maneiras, eu acho que o artigo sobre a RMMG é bem claro e estes subsídios não têm que ser lá somados. E acho que isso é um trabalho que compete a todos os deputados e a Assembleia da República no geral e a todo o Parlamento, porque se clarificassem, se calhar, esta parte da legislação e em vez de RMMG começássemos a falar em SMN, se calhar era mais fácil. E sendo que o salário base tem que ser, o SMN tem que ser igual ao salário base, nunca pode ser inferior ao salário base. Se isso ficasse bem claro na lei, estava resolvido. Em trabalho, se afeta mais os trabalhadores do quadro ou os temporários? Afeta ambos, porque os temporários, ao entrarem, recebem aquele base e os do quadro estão 42 meses até chegarem ao salário mínimo. Portanto, afeta ambos. Eu concordo plenamente que quem puder deve ir de transportes públicos. E, efetivamente, a rede de transportes públicos, pronto, não dá nem para a área metropolitana do Porto, nem para de Lisboa, se calhar não ocupa toda, não dá para abranger ainda tudo, faz-se melhor. E nós, enquanto Sindicatos de Transportes de Portugal, temos várias empresas de transportes no sindicato, como a STCP e como a Metro, e etc. Só que assim, ainda não tem horários para isso tudo. Chegaremos lá, com certeza, e chegaremos também a abranger mais sítios e tudo mais. A Vansi devia ter aqui um papel ativo também nisso. Encontrar soluções, não só para os trabalhadores, mas também para os passageiros. Os passageiros também embarcam nestes voos cedo, também se veem um bocadinho aflitos, muitas vezes, para chegar aos aeroportos. Quanto às dormidas dos trabalhadores, acredito que haja alguns que vão mais cedo ou que vão mais tarde por causa dos transportes e fiquem lá 2 ou 3 horas. Mas há trabalhadores ao entrar às 4 da manhã e às 3h30 e às 4h30 da manhã que ficam turnos inteiros aqui a dormir. Nós tivemos trabalhadores, inclusive, que no início da sua carreira tiveram que comer pão com ketchup para poder dar de comer aos filhos.
Terminou? Muito bem, senhores deputados. Senhores deputados, eu não pedia nada, mesmo para exigir aos seus deputados que restabeleçam as condições de funcionamento da Comissão, por respeito, inclusive, aos nossos convidados, que aqui estão como convidados e com certeza que fizeram um esforço para estarem aqui junto de nós e partilharem connosco o conhecimento que trazem. E que, aliás, foi isso que pediram. Portanto, vamos iniciar a segunda ronda, e a segunda ronda começa com o Partido Socialista, e, portanto, o Sr. Deputado Hugo Oliveira não vai intervir. Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Marco Claudino, faz favor, tem 2 minutos, Sr. Deputado. O Sr. Deputado do Chega quer falar por ele, pelos outros, quer fazer comentários. Acho mesmo que ficou com pena não ter aparecido no domingo à noite no Ricardo Pereira. Mas para nós é muito sério este assunto e as vossas considerações. E eu gostava de compreender um pouco para que nós não tenhamos, primeiro, desvalorização da situação, para não desvalorizarmos a situação, mas também para não hipervalorizarmos se não for caso... peço desculpa. Se não for caso disso. E, portanto, a questão, relativamente à questão das dormidas, a situação das dormidas, é uma questão esporádica, é uma questão excepcional ou é uma questão habitual. Ou seja, qual é que é o número de pessoas que já agora se encontra, se puder nos dizer, a trabalhar na atividade tem, e quais são os casos em que isso é identificado e se já reportaram essa situação designadamente à empresa, à ACT, e para que nós possamos também compreender, sendo que, como vos disse, é numa outra comissão que esses assuntos são particularmente e especialmente tratados, para compreendermos a dimensão da situação. E, portanto, para que não se aproveitem politicamente situações que sejam eventualmente excepcionais e que não se ignorem situações que eventualmente sejam com maior frequência. Portanto, é importante percebermos a dimensão, sendo que cada caso em que isso possa acontecer é um caso que merece a nossa atenção, mas que tenha exatamente a dimensão que tiver, nós temos de compreendê-la para perceber também qual é que é aqui o grau de problema que aqui se encontra. A segunda questão relativamente à clarificação da lei. Eu não sei o que a empresa alega, já que, aliás, aquilo que disse que a empresa alegava, são os tribunais que terão que dirimir. Admitiremos todos, naturalmente, que não há legislações estáticas, mas que neste momento aquilo que se encontra é um conflito sobre uma interpretação da lei, pelo que eu percebo, entre o sindicato e a empresa, a entidade empregadora, que será dirimida pelo Tribunal. Muito obrigado. E o Sr. Deputado Filipe Melo do Chega. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que o que se passou aqui não posso deixar de ressalvar, e é isto e estas injustiças que nós temos há muito tempo vindo a reclamar, e aqui, mais do que qualquer questão política, eu acho que isto nos deve fazer pensar. Quando um trabalhador tem que comer o que a senhora Catarina Silva disse aqui, para dar de comer aos filhos, eu acho que quase todos nós aqui somos pais e percebemos o que é a dor e a revolta de um trabalhador. E isto, volto a dizer, não é política, mas devia fazer corar de vergonha, muita vergonha, quem governa o país durante anos a fio e nada faz por isto. Fica esta nota não política, mas de um pai que percebe muito bem o que a senhora Catarina aqui disse. Questões. Eu gostava de lhe colocar 4 questões relativamente às respostas que nos deu na primeira ronda.
Em relação ao trabalhador brasileiro procurado por crimes de homicídio, o que eu lhe pergunto é em que fase da formação foi detectado este caso? Foi depois da formação de security? Isto é importante saber, porque se foi depois desta fase, tem que ter sido apresentado o registro criminal para atribuição do cartão de aeroporto. E isto é grave, é muito grave, e isto coloca em causa a segurança. Segundo ponto, se eu percebi bem, a Sra. Catarina Silva disse-nos que a abertura das portas Schengen e não Schengen é feita por vocês. Ontem foi-nos dito aqui que era pelas autoridades, PSP. Foi dito aqui, está gravado. E eu pergunto, é por vocês? Definitivamente. Certo. A abertura errada pode favorecer a entrada de imigrantes ilegais no país. Sim ou não? Concorda que isto é um risco grande? Concorda que, uma vez mais, é importante reforçar as pessoas dos meios para fazerem esta abertura de portas? Pergunta, e vou concluir, Sr. Presidente, perguntando-lhe só o seguinte. O que é que acontece? É que só se fala nos pilotos e nos operadores de bordo. O que é que acontece se vocês, fruto dos salários indignos, absurdos, que recebem, resolverem fazer uma grevezinha durante uma semana, 15 dias? O que é que acontece ao setor da aviação? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores convidados, são 6 minutos para responder, podem gerir como entenderem, portanto, vai começar a responder, depois se quiser passar a palavra... Eu vou passar a palavra do trabalhador brasileiro, que foi mencionado aqui, não sei. Vou deixar essa resposta aqui à minha colega, que eu não estou muito inteirado desta situação. Voltando agora ao início das perguntas do Sr. Deputado, o número de pessoas que dormem no aeroporto é difícil de aferir porque depende muito da conjuntura. No verão talvez sejam mais porque há mais subcontratação. Portanto, é difícil de aferir até aqueles que dormem por necessidade, que não têm sítio onde dormir, ou dos outros que vão mais cedo ou mais tarde porque não têm transporte. Portanto, não lhe consigo dar uma resposta objetiva a isso e concreta sobre essa situação. Há uma queixa feita na ACT sobre essa situação também. Em relação às perguntas seguintes da abertura das portas Schengen e não Schengen, sim, somos nós que as fazemos. Inclusivamente, houve uma situação, que são os motoristas de autocarros que o fazem, houve uma situação de um motorista que andava a fazer turnos duplos e que no final já do segundo turno o cansaço levou a deixar os passageiros não Schengen numa porta Schengen, que é uma violação de fronteiras. Em última instância até pode dar prisão. E sim, somos nós. Em relação à greve, já houve essa situação quando nós estivemos insolventes e não nos pagaram o salário, fizemos 3 dias de greve e o país quase que parou no âmbito aeroportuário com as devidas consequências que isso teve. Pronto. Em relação ao trabalhador que o colega estava aqui a dizer, sim, obviamente que ele para começar as formações tem que ter os certificados e o registro criminal. Eu não digo que o senhor já não tivesse o registro criminal aqui tirado limpo. Como é que se arranjam os registros criminais de países terceiros, eu também não sei. Ele foi identificado alegadamente por outros colegas brasileiros que estavam a fazer o mesmo curso de security, precisamente, em que alertaram o formador para essa situação. Pronto, foi isso que alegadamente aconteceu. Em relação à greve, nós tivemos o exemplo de quando foi a greve na altura da insolvência, teve um impacto um fim de semana de 0,4% no PIB português, no PIB nacional. E gostávamos também agora de deixar aqui uma pergunta no ar. O que é que a TAP, como acionista, tem a dizer sobre tudo isto? Muito bem. Senhores deputados, terminamos a nossa audição. Agradeço a vossa colaboração, o vosso esforço por terem cá vindo e espero que haja resposta aos problemas que foram colocados, sim, para os trabalhadores e para o país inteiro. Senhores deputados, vamos interromper os trabalhos. Eu sugeria que recomeçássemos dentro de 5 minutos.
depois, é essa a questão, Sr. Deputado, é que depois já não são 10, são 20. E se forem 5, serão 10. E quando se marca reuniões às 10, também não é às 10. Eu estou sempre cá. Vamos... Não. Nem acho que seja assunto para brincar, mas tudo bem. Vamos tentar cumprir os horários, porque temos um dia com horários fixos para todos e difícil. Muito obrigado. Até já, Srs. Deputados.